Muito bem, neste dia tão especial, neste domingo que é o Dia dos Pais, queremos conversar sobre a paternidade de Deus. E quem está conosco aqui hoje, Pastor Kaiser. Kaiser, é tão bom você estar aqui, principalmente a gente caminhando como família, caminhando no pastoreio dos Gideões Jovens. Tem sido muito, muito bom estarmos juntos. Para mim também. Viajando um bocado. Muito. Quase todo final de semana. Uhum. E, Kaiser, você que lidou muito com adolescentes, você viu todo tipo de jovens, de criação. O que você percebia entre os adolescentes com relação à família? Aqueles que tinham uma família estruturada, aqueles que não tinham uma família estruturada. O que você percebia entre os jovens, principalmente a figura do pai, a importância? Com certeza, cada pessoa é uma pessoa. E existem pessoas que são mais fortes do que as outras. Mas não tem como, nos vários anos que eu cuidei direto com adolescente e jovem, a gente não afirmar e não falar que a família que é estruturada, pai, mãe, todos servem ao Senhor, ou até às vezes não servem ao Senhor, mas quando tem o pai, principalmente a figura do pai, que não faz diferença. Embora eu tive casos de adolescentes que cresceram sem conhecer o pai, foram conhecer depois de 20 anos, que claro que no fundo tem essa carência, mas meninos assim que foram envolvidos com as coisas de Deus, envolvidos em ministério, meninos que escolheram estar próximo do Senhor e consciente ou não, esse relacionamento com Deus, ele foi suprindo, consciente ou não. Sim. Por mais que esse jovem, esse adolescente, ele pega alguém para ser figura, um tio, ou até mesmo a gente como pastor, não tem como a gente não também colocar esse lado, que há pessoas que são mais fortes, ou tem outros que conseguem esconder mais, tem pessoas que passam mais, mas toda família que às vezes até não é cristão, mas que tem um pai presente, uma mãe presente, que tem um certo equilíbrio, né? Principalmente a família evangélica, a gente nota a diferença do jovem, do adolescente, perfeitamente, é nítido isso, com algumas exceções. Isso. Você falou uma coisa muito importante aí, você disse que cada pessoa é única. E quando jovem, quando adolescente, quando filho, quando você escolhe Deus, escolhe consciente ou não buscar a segurança, o abrigo no Senhor, é uma realidade, é uma proteção, a presença de Deus, a vida de Deus, a escolha que a pessoa faz é muito importante. Então nós vemos que hoje, no Dia dos Pais, muitos estão aí fazendo homenagem para os seus pais, é muito maravilhoso, muito importante esse reconhecimento, mas também é muito importante vermos que o que é órfão, aos órfãos realmente os órfãos de pais vivos, não é? Que souberam compreender a paternidade de Deus, souberam compreender a importância disso. E nós podíamos conversar um pouquinho sobre essa importância de ter Deus como Pai, de nós dependermos de Deus. O que essa dependência pode trazer assim de equilíbrio na vida da pessoa, Pastor Kaiser? Porque parece que a dependência é uma fraqueza, mas o que isso pode trazer na nossa vida? Eu queria antes falar um pouquinho do que você falou no começo. Uma coisa interessante que às vezes as pessoas não sabem. É mais difícil para alguém que a gente via para um adolescente que ele tinha o pai, mas o pai não é presente, do que aquele que o pai foi embora. Era uma coisa assim, Morreu, não resolvida, né? mas uma coisa assim, definida. O pai foi embora, ou o pai morreu. Eu nunca conheci meu pai. Eu sei do caso de um menino que ele não conhecia o pai, até, eu acho que, não me lembro, 20 ou 20. Quando ele conheceu, ele começou a ter algumas situações, algumas reações, alguns problemas que ele não tinha antes.
Ele passou uma adolescência, assim, junior de 10 até sair lá da rede de adolescentes, e ele nunca deu problema. Ele conseguia administrar. Era um menino que tinha uma vida de oração, um menino que entendia mesmo essa carência, mas quando ele conheceu o pai, ele começou a ter algumas coisas que antes ele não tinha. Parece que aquilo tudo voltou. Então, às vezes, é mais difícil para aquele que tem o pai, mas o pai não é presente, não cuida, do que aquele que realmente não tem a figura do pai no sentido humano aqui. E aí, com certeza, a gente, como líder, a gente ensinar, é claro, volta a falar, cada pessoa é uma pessoa, tem gente que consegue, né, pelas feridas que tem, receber mais isso, entender mais isso, porque tem gente que teve um período com o pai e foi muito difícil. Depois o pai foi embora. Então carrega as marcas, carrega muitas marcas. Tem outros que não conheceram o pai, tem outros que o pai morreu e tem aquela saudade, tem outros que o pai está vivo, mas o pai não é um pai presente. Então cada situação, como que a presença de Deus através da oração, através da adoração, através da leitura da palavra, através do envolvimento também com as coisas de Deus, vai fazer efeito diferente em cada um. Mas para mim, de tudo que eu vi, tenho visto, quem tem o pai e o pai não é presente, e quando ele é presente ele é um problema, eu acho que é mais complicado. Porque quando não tem, a pessoa vai tentar, de alguma forma, suprir isso, da forma certa ou errada. Mas quando tem, a pessoa tem condição, às vezes, de encontrar com o pai, e tem decepção, é problema, entendeu? Às vezes é mais difícil para a pessoa administrar essa situação. Sim. E eu percebo algo também, que quando a pessoa definitivamente ela não tem o pai já partiu, morreu, ou o pai é totalmente ausente, nunca esteve ali, parece que o filho amadurece rápido, ele tende de se posicionar diante da vida, e principalmente quando a gente se posiciona buscando Deus. Então, nós estamos conversando sobre a paternidade de Deus, sobre a importância de lançar toda a nossa necessidade, a nossa ansiedade, as nossas carências de um pai presente, de um pai amoroso, de um pai ao nosso lado, lançar tudo isso sobre aquele que nunca falha, Deus. Quando realmente Deus, nós confiamos, descansamos e o buscamos. Então eu quero que você assista comigo a um VT, a uma reportagem, onde duas meninas, duas jovens, tiveram a experiência de não ter o seu pai ou de perder o seu pai. E qual foi a atitude delas, qual foi a reação, o que foi que elas passaram. Então, assista comigo a este VT. Eu sinto falta da sua voz. Em 2005, meus pais tiveram câncer na mesma época, o meu pai e a minha mãe. Em 2006, a minha mãe faleceu porque o câncer dela foi mais agressivo. E 3 anos depois, o meu pai também faleceu. Eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano. Então, como eu era muito novinha, eu não tinha nem consciência, né? Na verdade, eu só me lembro do meu pai por fotos. Eu nem vi ele, assim, nem tenho nenhuma imagem na memória. Quem tem sido meu verdadeiro pai foi Deus. E hoje eu tenho o Senhor mesmo como verdadeiro pai. Nos momentos de aflições, de angústia, apesar de ter as minhas irmãs, com quem eu consigo me abrir mesmo, falar, pedir, né, suplicar pela presença, pela companhia, pelo conforto, pela atenção, pelo cuidado desse Deus maravilhoso que a cada dia tem suprido as minhas necessidades e tem ouvido as minhas orações. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo. Eu cresci sem essa figura paterna, né? Quando eu ia para a escola e tinha dia dos pais, você fazia lembrancinha, eu nunca fiz, porque eu não tinha pai. E eu fui crescendo sem saber como era ter um pai.
E isso me incomodava muito, porque a figura do pai ela é importantíssima no crescimento da criança, no adolescente. Geralmente a gente percebe que as meninas são sempre ligadas ao pai. E isso me fazia muita falta, porque as minhas amiguinhas de escola comentavam. Então, quando eu completei 15 anos, eu conheci o Senhor. Então, geralmente, né, as pessoas, quando elas convertem, elas já têm uma figura de um pai, que é aquele pai que elas conhecem desde o berço, né? E aí elas geralmente associam a Deus. Só que eu não tinha essa figura. E quando eu aceitei Jesus e conheci o Senhor, eu comecei a ter a visão de Deus como pai, a figura correta. Então, sabe quando a menina completa 15 anos, aí ela pede para o pai uma festa? Eu fazia assim, eu tinha um desejo, eu tinha um sonho, eu pedi ao Senhor. E todas as coisas, Deus foi me suprindo em tudo. Quando eu pedi um conselho, eu falava, ai Senhor, eu estou apaixonada por fulano. E Deus me orientava, tudo. Quando eu tinha que trabalhar, escolher um trabalho, eu pedia ao Senhor como pai. E eu fui conhecendo Ele, fui tendo intimidade. E a figura que eu fui tendo de Deus era de um pai como Ele é, sem outra imagem. E era como se o Senhor tivesse me chamado, me adotado mesmo, me chamado para ser Ele o meu único pai. Nesse Dia dos Pais, eu quero dizer, não sei como que tá a situação sua com seu pai, se você tem um relacionamento bom, amigável com seu pai, se ele está doente, se ele está num hospital, se ele está com saúde, não importa. Eu aconselho a todo filho aproveitar cada minuto com o seu pai. Quantas vezes eu tinha oportunidade de ficar com meu pai, mas eu preferi sair, ir para algum lugar, para uma diversão, às vezes até mesmo contra a ordem do meu pai, eu preferi aquilo. Então, assim, aproveite cada minuto ao lado do seu pai, porque só quem perde um pai sabe o valor daquele tempo perdido. Dê carinho, dê atenção, respeite, porque depois a saudade é uma coisa assim tão grande e que dói tanto. Então, assim, valorize o seu pai enquanto ele está vivo. E talvez você esteja aí assistindo, né, e pensando, nossa, mas eu não tenho essa visão de Deus. Ele não é um pai para mim. Chegou um tempo, sabe, de você parar, começar a crer no Senhor, começar a falar, Deus, abre os meus olhos, me deixa ver como o Senhor é, como o pai que você é. E Deus com certeza vai restaurar, sabe? Porque Ele não nos deixou órfãos. E isso é lindo demais saber. Que Ele supre, cuida e provê tudo aquilo que nós precisamos como um pai físico, melhor do que um pai físico, né? Porque a palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ainda mama, eu não me esqueceria de ti. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de